doutora, boa noite. Olá, boa noite. Eu espero que vocês estejam ouvindo bem. Sim, estamos Tá ouvindo bem? bem. Doutora, Bem. gostaria de agradecer muito, imensamente, a senhora participar conosco essa noite de mais um encontro para falar de um assunto, de um tema muito importante, né? Que é justamente o cuidado da saúde bucal. É um cuidado assim, fundamental para a saúde como um todo, e para o bem-estar, e para o funcionamento da pessoa, especialmente a pessoa com transtorno do espectro autista, como a gente vai ver daqui a pouco. Gente, eu vou retirar os comentários só um minutinho, tá? Para a gente receber a doutora Maria Helena, mais uma vez agradecê-la pela participação. Vou apresentá-la e vou falar um pouquinho da indicação que eu tive a respeito do seu trabalho, de uma pessoa muito querida, que é a Paula Paz, e o filho dela. Doutora Maria Helena é odontóloga, graduada pela Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, especialista em saúde coletiva pela Universidade de Brasília, especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais pelo Conselho Federal de Odontologia, desde 2003, funcionária pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, membro fundadora da Academia Interamericana de Odontologia para Pacientes Especiais, AIOPE, doutoranda em Ciências Biomédicas do Instituto Universitário Italiano de Rosário, na Argentina. Doutora Maria Helena, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. E eu vou, antes da senhora começar, eu só vou contar para as pessoas como foi a indicação. Foi feita pela Paula Paz. Ela é uma das diretoras do Movimento Orgulho Autista Brasil e passou o maior sufoco com o pequenininho dela, o Daniel, justamente com um problema, parece que foi assim, bem difícil. Ela não conseguiu muitos profissionais para atendê-lo, porque justamente ele está dentro do transtorno do espectro autista. E a Paula falou maravilhas da senhora, inclusive falou, não, a gente precisa agradecer, porque assim, eu já não via assim, muita saída, foi muito difícil os momentos que ela passou com o Daniel. Então, eu quero de público agradecer também pelo seu cuidado, pela sua atenção com a Paula e com o Daniel. Muito obrigada. Boa noite, Mara Rúbia. Eu fico muito, muito feliz que o seu movimento se preocupe, seu movimento social em prol da pessoa com autismo, se preocupe e busque entender a importância da saúde bucal para uma pessoa que tem o transtorno do espectro autista. Eu luto muito dentro do serviço público para que esse serviço seja cada vez mais abrangente. E também eu tenho os pais como meus cúmplices, meus parceiros na busca da saúde bucal do meu paciente. Eu quero enfatizar a saúde bucal da pessoa com autismo. Primeiramente, porque pela boca tudo pode acontecer, não é? Não só para uma pessoa com autismo, mas essa é a porta de entrada do nosso organismo. Eu vejo que pessoas, eu sempre digo que pessoas, você pode buscar, se o Dalai Lama, que é uma pessoa completamente zen, aparecer, tiver uma dor de dente, ele perde o juízo. Eu tenho certeza que ele perde todo o equilíbrio
dele Uhum. com uma dor de dente, não é? Então, partindo disso, eu vejo a questão da pessoa com autismo, que muitas vezes a sua dor de dente, porque temos que considerar a dor de dente como uma coisa muito frequente. Uhum. Afinal, uma criança pequena até os 5 anos tem 20 dentes. E são 20 dentes que podem doer, entendeu? Que podem Uhum. se estragar. E a partir daí ela vai ter 22 dentes, 24 dentes, até que ela troque todos os dentes e venha a ter 28 a 32 dentes. Então, a gente vê, o coração é um órgão só, mas a boca tem 20, 30, 32 dentes, 32 órgãos que Uhum. podem sofrer um dano e começar a doer. E quando essa pessoa, como cada um de nós, que já teve uma dor de dente, começa a sentir uma dor de dente, perde totalmente o equilíbrio. Se estava aprendendo alguma coisa em sua terapia, para de aprender. Se estava começando a dormir bem, para de dormir. Se Isso. estava superando uma seletividade alimentar, ela começa a ser mais seletiva ainda, porque naquela boca, escondido, tem algum fator que desencadeia dor, entende? Uhum. Dor, incômodo. Se ela estava sendo tratada com canabidiol, com qualquer medicação assim eficaz, efetiva, isso regride a partir de um incômodo bucal, de uma dor de dente. Entendam isso. Então, Uhum. nós vamos perder todos os avanços que se tem em termos terapêuticos, pedagógicos, seja como for, vão ser perdidos por uma coisa que parece banal, trivial, comum, vulgar, que é uma dor de dente. Mas não Entendam é, né, isso? doutor? Só quem já teve dor de dente que sabe. E os nossos Exato. meninos, eu chamo todo mundo de meninos. Os nossos meninos muitas vezes têm um agravante, né? Eles não Hum, conseguem se comunicar, eles não conseguem nem dizer que estão com dor, onde é a dor, que dor é essa. exato. Eles sentem um incômodo, eles se machucam, eles se batem. A autoagressão é muito comum nessa comunidade de autistas, quando eles passam a sentir uma dor. A autoagressão, a heteroagressão, o reinício das convulsões, dos episódios convulsivos. Se ele estava começando a falar, a se comunicar, ele já vai parando. Então, a boca, a questão bucal, a questão dentária, e especificamente a questão dentária, ela tem que ser considerada e considerada como lá em cima como uma prioridade, Uhum, porque o que eu tenho recebido? Eu recebo pacientes com autismo do menorzinho de 3 anos a pacientes com 40, com 45 anos. E esses pacientes, eles ficam à deriva, quando eles saem a buscar um dentista, quando a mãe sai, quando a mãe entende que pode ser algum problema dentário, porque ela já passou pelo médico, ela conseguiu um médico para ver o ouvido, ela foi ver garganta, só que o dente está lá escondido. E eu falo para uhum, você, os médicos, eles examinam tudo, examinam garganta, ouvido, há anos, eles examinam tudo, mas eles não examinam os dentes, entende? Eles
os mais cuidadosos, eles passam a vista e vê alguma coisa assim, mas não tomam aquilo com a devida gravidade. Porque Até realmente porque você olha muitas um vezes, dente. mas eu falo assim, até porque muitas vezes é até difícil esse exame, né? Porque tem Claro, pessoas que não gostam de serem tocadas, né? sim, claro. Já é uma luta para esse médico ver uma garganta. Imagina se ele vai conseguir ver um dente. Então, dores que fazem com que esse dente seja um elemento escondido que fica perturbando o paciente, ele fica crônico, daqui a pouco ele agudiza e ele cronifica de novo e depois agudiza maior. Quando a mãe se dá conta, está lá o paciente com um edema muito grande, ele está se batendo, ele está mordendo os próprios dedos, entende? Ele parou de comer, e a mãe e os Isso. pais ficam à deriva, procurando aonde encontrar o profissional ou o serviço que atenda aquele paciente. Certo? Isso. Então, Inclusive, a Paula está dizendo que foi exatamente isso que aconteceu. Ela ficou 15 dias sem saber mesmo. Ele ficou sem frequentar as atividades na escola aqui remota, mas mudou a vida dele e ela ficou em busca realmente de um profissional, né? certo? E todo o comportamento daquela criatura, que seja criança, adolescente ou adulto, aquele comportamento muda. Entende? Principalmente, quanto mais força ele tem, se é um adolescente ou um adulto, ele já se torna uma pessoa com um certo perigo para ele mesmo, porque um soco que ele dê no próprio rosto vai machucar, uma agressão que ele faça ao familiar, um cuidador, isso já tem uma consequência maior. Então, isso tem que ser considerado, tá? Isso tem que ser considerado a integridade dos dentes. Quando eu recomendo sempre às mães, quando começarem as terapias com seu filho, seja ela qual for, ou buscar a fono, ou seja que terapia for comportamental, que busque algum serviço, que vá a um dentista. Veja, elimine essa possibilidade de ter um fator que atormenta a vida dessa criatura, dessa pessoa, para que ela deslanche melhor nas suas terapias. Entende? Porque senão vai haver um retrocesso. E aí, nós partimos para a questão, bem, aonde nós vamos buscar um dentista? Isso. Não é? Bom, eu quero voltar, essa questão nós temos oficialmente, nós temos no serviço público, no Sistema Único de Saúde, as unidades chamadas Centros de Especialidade Odontológica. Nessas unidades está previsto, por lei, que haja dentista capaz, treinado para atender os pacientes com necessidades especiais, isto é, paralisia cerebral, autismo, síndrome de Down, outras síndromes, esquizofrenia, psiquiátricos e assim por diante, ok? Isso é o que diz a lei, isso é o que diz a norma do Ministério da Saúde, mas isso não é o que acontece na realidade. Por quê? Formar uma equipe que seja capaz de lidar com pacientes dessa diversidade de problemas, com essa diversidade de comportamentos e implicações médicas, não é uma coisa tão fácil, não é? Então, essa é a parte do serviço público. O tratamento num centro de especialidades odontológicas, ele é majoritariamente feito em ambulatório.
Em ambulatório, quer dizer, o paciente vem, senta na cadeira e lá a gente utiliza técnicas para que o paciente seja atendido no próprio consultório. Aham. Temos a possibilidade de enviar pacientes ao centro cirúrgico, mas essa possibilidade é uma vez a cada 15 dias para um paciente, entende? Então ele tem Então, que ou esperar 15 dias. não, você não tem que esperar 15 dias, você tem que esperar meses. Meses. Porque existe uma fila de espera, ok? Existe Aham. uma fila onde o paciente, quando não há possibilidade dele ser atendido por seu comportamento, principalmente é o comportamento do autista que determina a ida dele para o centro cirúrgico. É o comportamento, é a idade dele e a complexidade do tratamento dele. Então, não Aham. vamos pensar que uma criança de 4 anos, de 5 anos, que tenha 2 dentes para restaurar, ela vai ser levada a um centro cirúrgico, porque ela não vai, porque a prioridade dela é lá embaixo. Porque nós temos antes dela dezenas de adultos que são fortes, onde a gente não pode utilizar uma técnica de contenção, de Contenção. estabilização física. Há Aham. dezenas de pacientes no serviço público, adultos, fortes, com muitos dentes para restaurar, aguardando a sua vez, que ninguém sabe quando, para fazer um tratamento sob anestesia geral. Aham. Então, eu digo existe anestesia geral no serviço público? Existe. Agora, é escasso. Os casos são muito, muito selecionados porque as vagas são poucas. Por isso é Aham. importante que as mães, que as famílias busquem cuidar dos dentes do seu filho com autismo, de todos, aliás, né? A gente Aham. busca É. cuidar porque dente não existe para ser estragado, né? Deus não fez Aham. dente para ser estragado. Se fosse assim, os Aham. animais teriam os dentes estragados. Não, Aham. o dente foi feito para se manter rígido. Então, o esforço da família, o esforço dos profissionais da odontologia deve ser direcionado à prevenção, direcionado eu digo, a instruir essas famílias o mais precocemente possível sobre como cuidar dos dentes do seu filho para que ele, mais adiante, não necessite. Uhum. O indivíduo com autismo, ele é uma interrogação. Você não sabe como ele reage hoje, não sabe como vai reagir daqui uns meses, não entende como vai ser na adolescência, muito menos na idade adulta. Então, nós temos sempre que contar que cada vez vai ser mais difícil aquele indivíduo cooperar dentro de um consultório odontológico. Aham. Enquanto ele é pequeno, eu repito isso, enquanto ele é pequeno, apesar de ser uma técnica, para mim, invasiva e desagradável, a técnica onde nós temos que fazer essa contenção, a estabilização física, isto é, passar umas faixas e estabilizar fisicamente o paciente, segurar na boquinha, na cabeça dele, colocar um abridor de boca, tudo isso é uma invasão que nós estamos Sim. fazendo nele. Mas, enquanto ele é pequeno, ainda tem seus 20, 30 quilos, você ainda consegue fazer alguma coisa num paciente como esse. Você vai Aham. utilizar isso em uma urgência, alguma coisa assim. Eu estou falando tudo isso dentro do serviço público, ok? A partir de
40 quilos, 50 quilos, dependendo do nível de agitação dele, você já não consegue fazer todos os procedimentos. Os procedimentos que eu digo, para vocês ficarem esclarecidos, é restauração simples, extração e limpeza. Eu não estou falando aqui nem de tratamento de canal, nem de tratamento ortodôntico, nem nada muito complexo, porque isso já é fora, dentro da odontologia pública, você não consegue fazer com os recursos que a gente tem no consultório público, ok? Nessa fala, eu quero acrescentar que existe uma diferença muito grande, eu considero muito grande, entre aquele que é atendido dentro da clínica pública e dentro da clínica privada. Clínica privada eu entendo como famílias que têm condições financeiras de arcar com procedimentos de sedação, procedimentos de anestesia geral, onde o paciente está lá marcado, bonitinho. Claro que já é muito difícil, ainda é muito difícil, entende? Mas só com a sedação, vamos dizer assim, uma anestesia geral tem que ter um suporte muito grande aí, porque a anestesia a gente sabe que é perigoso, né? Então não pode ser assim num consultório simples, vamos dizer assim, né? Não, e também o que eu acrescento as pessoas que têm uma condição financeira melhor, elas têm alguma opção, entendeu? A situação é difícil para todos, para qualquer paciente com autismo, é difícil em qualquer idade. Quando as famílias têm alguma condição financeira a mais, pode ir a um consultório escolhido, discutir com um dentista uma forma de sedação, ou uma forma de condicionamento, onde o paciente vai 3, 4, 5 vezes e a família pode pagar por esse tipo de condicionamento, reeducação, sessão lúdica. Isso aí está muito bem. Até que se consiga que o paciente abra a boca. Isso aí está muito bem. Na clínica pública, nós temos muitos fatores limitantes. Primeiro, poucos profissionais. Segundo, poucas vagas para anestesia geral. Terceiro, recursos como sedação, nós não temos. Nós não temos. Porque um recurso de sedação, nós necessitaríamos de aparelhos mais complexos, como um aparelho de óxido nitroso, necessitaríamos habilitação dos dentistas, nós necessitaríamos também de um suporte de um anestesiologista, entende? E mesmo a técnica de sedação de óxido nitroso, que nós até poderíamos conseguir dentro de um serviço público, ela é contraindicada para a grande maioria dos pacientes com autismo. Entende? Então, de toda forma, é difícil. É difícil para o paciente mais adolescente, adulto, pelos motivos que eu já expliquei. É mais difícil para as pessoas que não têm condições de bancar um tratamento onde o seu filho vai 2, 3, 4, 5, 6 vezes até que ele abra a boca, entende? De aguardar. E é mais difícil também para aqueles pacientes com autismo, que o autismo, ele acompanha uma síndrome muito mais severa. Pacientes que têm uma síndrome de Down e o autismo são pacientes dificílimos de serem tratados dentro de um consultório.
são os pacientes mais difíceis de comportamento. Entende? Os pacientes que têm síndrome de Down e uma comorbidade de autismo. Ou um autismo e a comorbidade de uma síndrome de Down. Certo? Então, não só a síndrome de Down, como a paralisia cerebral, como a esquizofrenia, todas agregadas ao distúrbio autístico. Certo? Então, é de uma complexidade muito grande. Quando a gente fala em TEA, transtorno do espectro autista, nós não estamos falando daquele menininho sabidinho, que é inteligentíssimo de alguma coisa e que tem um comportamento estranho. Não. O TEA, para mim, é um universo de surpresas, porque ele pode vir com o transtorno autístico e um monte de outras condições graves físicas, ok? Como a paralisia cerebral. E como tantas outras patologias que estão associadas ao autismo. E que parece, assim, a grosso modo fica parecendo que o autismo é uma pessoa que tem só um comportamento estranho. Não, o autismo pode vir agregado a tudo isso. A gente tem uma pergunta, doutora. Pois não. 2, prazer, seja bem-vinda. Onde encontrar profissionais que fazem esse tipo de procedimento na rede pública? Eles entram assim por meio das unidades básicas de saúde, vamos dizer assim, o atendimento inicial. Onde as famílias devem procurar? Bem, a porta de entrada do sistema público é a unidade de saúde, o centro de saúde que está perto da sua casa. Aonde o seu filho faz a vacinação, é ali que é a porta de entrada. Então, a minha sugestão é que... A minha sugestão, não. A minha instrução eu tenho que dar uma instrução porque eu faço parte e é justamente uma instrução que é dada no serviço público. É você buscar a unidade odontológica do centro de saúde onde o seu filho faz a vacinação, ok? Aquele centro de saúde é o centro da sua área de abrangência. Aí você vai buscar o dentista lá, você vai informar que seu filho tem uma deficiência e aí o dentista vai incluí-lo, não vai direcioná-lo para um centro de especialidades odontológicas e aí você vai receber a marcação, se não me engano, não sei, me parece que eles telefonam e diretamente para a mãe e informa em que centro de especialidade odontológica o filho pode ser atendido. Dessa forma, em tese, dessa forma que tem que funcionar. E no caso, assim, de uma emergência, assim, uma coisa, como a senhora colocou no começo, é uma dor, porque, assim, impede várias coisas, a gente sabe que envolve aí toda essa questão comportamental, questão de sono, de alimentação. Então, numa emergência, é o mesmo procedimento? Ou procurar a emergência de um hospital, por exemplo? Olha, emergência a gente considera uma dor forte que não tem controle sobre medicação. Uma emergência é uma coisa que aparece no meio da noite, no meio do fim de semana, uma coisa inesperada. Então, para isso existem algumas unidades de pronto atendimento. Uma delas está no Agarram, tá? Agarram, uma delas gente, é um hospital aqui no Distrito Federal. É porque a gente tem gente do mundo inteiro. Já vi gente da Califórnia aqui. Que bom! A gente tem gente do mundo inteiro. Então, procura aí na sua cidade, né? Onde tem um hospital de emergência, se for o caso.
Agora, eu recomendo que não deixem chegar uma emergência. Porque as pessoas têm que entender uma coisa. Se você chegar numa unidade de pronto atendimento odontológico, com seus dentes fraturados, você tem um acidente de bicicleta, você caiu, bateu, fraturou seus dentes, ficou com a boca toda machucada, você entra nessa unidade e os dentistas vão saber fazer todo o procedimento, esplintar os dentes e assim por diante. Isso aí, quem está num pronto-socorro para fazer o atendimento, sabe fazer. Se você chegar com uma infecção grande, se você chegar com uma hemorragia, tudo isso os profissionais estão aptos a atender. Agora, se as pessoas chegam lá com um menino, seja de que idade for, com autismo, que não permite o acesso, os dentistas querem chegar ao dente, sabem como tratar, mas se o paciente não permite, infelizmente, o paciente vai ser somente medicado e vai voltar para casa com uma medicação paliativa. Eu digo paliativa porque é paliativa mesmo. Não vai resolver. Okay? Que não vai resolver, para que a família, no prazo mais rápido, busque uma saída, um tratamento odontológico para aquele dente, para fazer uma extração, que seja para fazer uma extração, que seja para o que for. Porque não há condição. Quer dizer, o pronto-socorro tem que atender. Vai receber qualquer um autista que seja. Só que o dentista não tem como o recurso. Não vai tratar, né? Vamos dizer, vai ali dar um remédio para dor, vamos dizer assim, só para que ele volte para casa, né? Sim, exatamente. Aí a gente tem uma participação daqui da JS Aprender Brincando. Quanto mais precoce for o contato com o profissional dentista, melhor para criar vínculo e hábito de frequentar o consultório. Então, é outro cuidado também que as famílias têm que ter, né, doutora? Levar desde pequeno para eles se acostumarem com esse ambiente. Olha, eu tenho duas posições. A primeira, eu concordo com você. Se a família... Aí eu tenho que diferenciar. Se a família tem condições de estar num consultório privado, ok? E ela pode estar levando seu filho periodicamente para que o dentista revise, para que ele goste do consultório, para que ele se acostume com qualquer procedimento. Isso é ótimo, é o melhor dos mundos. Entende? Agora, isso é muito fora da realidade do nosso país. Não existe isso. Entende? O que eu busco que a família entenda é: não precise do dentista, porque se você precisar, você vai suar para encontrar. Então, tem que cuidar desde pequenininho. Fazer igual eu. Quando meus filhos eram pequenos, a pediatra pedia para enrolar uma gaze. Não tinha nem dente, não. Era meses. E limpar depois de cada mamada. Eu ficava lá limpando e cuidando desde bebezinho, antes de ter dente. Que o medo... Olha, até hoje eu tenho um pouco de... Eu não tenho medo, não. Eu tenho receio de dentista. Sim, claro, porque claro que a gente como mãe, né, a gente tem que buscar o cuidado integral do nosso filho, desde o banho que a gente dá, ao cabelo, às unhas, aos dentes. Tudo isso vai se reverter em saúde para aquela criança. O dente, como eu disse, Deus foi tão maravilhoso, fez nossos dentes muito mais perfeitos que os dentes dos animais. E por que estragamos? Por que estragamos? Quando
começamos a estragar os dentes, os nossos dentes? Quando começamos a trocar a alimentação que era natural do homem das cavernas, vou colocar assim, porque eu vejo assim, começamos a plantar, começamos a cultivar as sementes, começamos a ter trigo, depois juntamos o trigo com a gordura e fizemos aquelas massas que já aderiam aos dentes. Depois nós juntamos a farinha, a gordura e começamos a usar o açúcar. Aí junta o açúcar, pronto. Aí nós fizemos aquela massa que está presente numa coisa que simboliza a destruição dentária, que se chama biscoito. 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 Os recheados, então? O biscoito, ele é a conjunção danosa alimentar que fez com que os dentes começassem a se destruir mais rápido. Entende? Claro que... Infelizmente, é o alimento de muitas crianças, né, doutora? A gente tem uma outra pergunta aqui que eu considero importante. JS Aprender Brincando, obrigada pela participação. Sedação é aconselhável, doutora? Bom, nós temos alguns tipos de sedação. Nós temos a sedação medicamentosa via oral, ok? Que é feita com hidrato de cloral, é feita com outras substâncias, outros fármacos, onde aquele paciente toma medicação e supõe-se que ele vai ficar mais tranquilo e vai permitir o procedimento. Supõe-se. Por quê? Porque muitas vezes esse paciente já toma outras medicações, sim, ok? Risperidona, anticonvulsivante, moderadores de humor, e assim por diante. E aí você pensa, não, eu vou agregar mais essa. Só que muitas vezes essa sedação se reverte em agitação. O paciente... Dá o efeito contrário. Efeito contrário. Isso é um tipo de sedação que parece muito fácil. Às vezes o pai diz assim, será que se ele tomar um remedinho ele não melhora? Bom, eu não acredito que melhore, porque tem todos esses fatores que contribuem. Existe uma sedação que pode ser feita endovenosa, mas para isso também a mesma questão se impõe. Se ele tem já em seu histórico o uso de outras medicações, ele é o anestesista que tem que fazer esse tipo de análise. E o próprio procedimento seria feito pelo anestesiologista, ok? Você no consultório, normalmente, você não tem disponível isso, a não ser algumas clínicas mais privilegiadas que podem ter, ok? Bom, a outra sedação que nós temos é uma sedação inalatória com óxido nitroso, que se utiliza muito nos Estados Unidos, na Europa se utiliza muito. Agora, para cada um de vocês que tem o seu filho, o seu parente com autismo, imagina o que é essa criatura estar com uma máscara conectada ao nariz, né? Não é uma coisa tão fácil, porque ele vai estar conectado, ele vai ter que respirar conforme você está mandando, e ele está se debatendo, e ele não alcança qualquer tipo de ordem que você dê. Ok? E tem uma outra técnica que se faz uma sedação endovenosa e depois se coloca a máscara. Eu quero dizer que a sedação, ela tem a sua indicação, o seu lugar, o seu momento. Mas ela tem muito mais contraindicações pela própria condição médica desse paciente do que indicações. Dentro do serviço público, nós não contamos, pelo menos, eu não utilizo, eu não conto com esse tipo de procedimento.
Eu estou no hospital público da capital federal do Brasil, mas eu não tenho disponibilidade de anestesiologista para um procedimento desse. Uhum. E no seu dia a dia, doutora, na clínica pública, vamos assim, porque nós temos aí só 10 minutos agora. Passa Sim. rápido, né? A gente queria conversar muito sobre isso, mas no seu dia a dia, a gente viu que a senhora, além da especialização, a senhora ainda é membro fundadora da Academia Interamericana de Odontologia de Pacientes Especiais. Então, o público, vamos dizer, os seus pacientes são, em sua maioria, não sei se na totalidade, todos com algum tipo de deficiência, né? Então, como eles chegam lá para a senhora e, vamos dizer assim, quais são as estratégias que mais comumente a senhora utiliza? Porque a gente sabe que cada caso é um caso, né? Mas, assim, geralmente, só para a gente entender. Bem, eu vou falar sobre os pacientes com autismo. Eu digo a vocês, eu já tenho um estudo, um levantamento, 75% dos meus pacientes com autismo chegam à minha sala em situação de urgência. Tá? Isso nas várias idades, eu estou terminando o meu estudo, vou publicar, onde eu enfatizo muito isso, que os pacientes... E por que eles chegam em situação de urgência? Chegam porque não encontraram aonde ser atendidos muito antes, né? Eles chegam porque muitas vezes eles têm problemas médicos muito mais graves e os dentes são... o problema dentário é postergado. Chegam porque a família não tem... começou um tratamento numa clínica privada, não conseguiu nada e acabou indo para a nossa clínica. Então, o que eu digo é 75% chegam em situação de urgência. O que eu utilizo, como é que eu utilizo, quais são as minhas técnicas? Bem, para os pacientes menores, que tem numa situação de urgência, eu busco resolver essa urgência na primeira sessão, na primeira oportunidade que eu tenho, eu busco resolver essa urgência. Muitas vezes eu preciso fazer a contenção física desse paciente. E eu faço sem nenhum pudor, porque eu tenho que devolver esse paciente para a mãe para que ela volte em casa e pare de sofrer. Para que o paciente comece a comer e comece a dormir. Ok? Então, eu faço a contenção. O que acontece quando o paciente eu já tenho uma compleição física que não me permite isso? Eu faço uma medicação antibiótica, anti-inflamatória, para que aquele quadro regrida, cronifique e a gente tenha algum espaço, algum tempo para preparar o paciente para um procedimento mais invasivo. Porque atualmente, há 10 anos eu estou trabalhando com a clínica médica de homeopatia. É onde nós temos conseguido coisas maravilhosas. Inclusive, no ano de 2018, nosso trabalho foi reconhecido pela ONU como um trabalho bastante efetivo a favor dos pacientes com autismo adolescentes, porque eles estavam visando esse público de adolescentes. Então, eu tenho um trabalho de 10 anos, agora na minha tese de doutorado é voltada para a contribuição da homeopatia no tratamento de pacientes com autismo, adolescentes e adultos, embora eu entre também como criança. Então, a grande novidade que eu tenho para a comunidade dos pacientes, das pessoas com autismo, é o tratamento médico homeopático. Não é um curioso homeopático, é médico, que nós temos na rede pública de saúde. Médico. São médicos que nós temos no SUS, na nossa rede pública de saúde, de graça, vamos dizer, de graça, que
muito nos ajudam a modelar com a sua medicação, sem que essa medicação crie efeitos colaterais, sem que essa medicação faça interação medicamentosa com o que o paciente já toma. Esse tipo de terapia tem nos ajudado barbaramente na melhoria das condições comportamentais desse paciente na nossa clínica. Eu sou, assim, entusiasta disso. Não, entende? E a senhora não sabe a minha felicidade, porque amanhã, olha que eu não conversei isso com a senhora, nós vamos receber a doutora Fabiane Durão. Ela é médica, pediatra e homeopata e vai falar justamente do tratamento com a homeopatia para os nossos meninos com transtorno do espectro autista. Olha, eu estou assim, muito feliz. Tá lindo. Estamos conectadas totalmente. Muito bacana. Amanhã, olha só que bênção, né? E a minha tese de doutorado é justamente para mostrar o efeito dessa medicação, o quanto ela nos permite avançar no tratamento odontológico, porque esse tipo de tratamento ameniza bruxismo, ameniza autoflagelo, melhora o sono, melhora a alimentação, o refluxo gastroesofágico, como diminui as convulsões, entende? As olha, eu quero esses resultados para a gente divulgar amplamente, doutora. Quando você terminar esse doutorado, a gente quer esse contato aí, vamos divulgar esses seus achados. Eu não posso deixar de maneira nenhuma de falar que a Paula passou a live agradecendo a senhora. Porque assim, eu não queria interrompê-la. E a Paula agradecendo muito. Depois, Paula, a gente até pode conversar aqui para você contar como foi, né? Toda essa saga aí do Daniel, porque a gente sabe que não é fácil essa questão dentária. As pessoas estão perguntando também da live, ela fica gravada aqui no IGTV. Amanhã ela vai lá para o canal do YouTube, tá? Mara Rúbia Martins, e estão pedindo contato da senhora. Eu vou passar aqui no Instagram, mariahelenapinheiro.costa, aqui no Instagram. E no Facebook, Maria Helena Pinheiro da Costa, tá? Então, procura Maria Helena Pinheiro da Costa no Facebook ou @mariahelenapinheiro.costa aqui no Instagram. Quem quiser o contato, conversar com ela, manda um direct. Aí ela conversa com vocês. A gente está pedindo, assim, as pessoas estão pedindo para agradecê-la, para dar os parabéns, um abraço. Amo a homeopatia. Oba! Todo mundo agradecendo muito, doutora. Eu gostaria que você passasse o nome da minha página no Facebook, que é Autismo, Pergunte a Dentista. Isso. Facebook, Autismo, Pergunte a Dentista. Isso, tá aí. Eu escrevi na mensagem que eu te mandei, lá no fim tá escrito tem esse nome. Então, no Facebook, vocês me busquem em Autismo, Pergunte a Dentista. E aí eu estarei à disposição de vocês para outros esclarecimentos. Será um prazer. Eu fico muito feliz com essa oportunidade. Eu acho que isso vai ampliar bastante o nosso horizonte. Nossa, foi muito bacana. A gente tem uma pergunta aqui do Rio de Janeiro. Se a senhora conhece a doutora Geórgia Fonseca. Doutora? Bom, gente, Geórgia Fonseca, do Rio de Janeiro. Geórgia Fonseca. É dentista, ela? Aí você entra em contato com
com Isso. a doutora Maria Helena, ela falou no Facebook, autismo, pergunte à dentista. E aqui no Instagram, mariahelenapinheiro.costa, tá bom? Isso. Doutora Maria Helena, olha, gratidão. Só tenho a agradecer, desejar todo sucesso na sua profissão aí, na sua tese. Eu também sou doutoranda, estou na minha fase de conclusão aí da tese. Eu sei como é difícil. E agradecê-la por todo esse carinho, cuidado com os pacientes com deficiência, principalmente com os nossos meninos com transtorno do espectro autista aqui no Distrito Federal. Muito obrigada mesmo. Todo sucesso. Boa noite a todos que nos ouviram, e eu fico aguardando as perguntas, eu quero interagir, porque eu tive analisando 54 páginas de mães, de associações de autismo, e vi que são poucas as que têm uma discussão sobre a saúde bucal. Então, eu estou à disposição, e pergunte à dentista que eu respondo. Isso, muito obrigada, gente. No Facebook, autismo, pergunte à dentista. Beijo, doutora Maria Helena, muito obrigada, viu? Sucesso, tudo de bom. Obrigada. Um beijo para todos.